lição vai falar sobre a ressurreição de Jesus. E nós temos aqui eu vou colocar 3 aplicações, porque a quarta nós falaremos por último, que é a ressurreição, a aparição e a ascensão de Jesus, né? E nós vamos falar sobre amor transbordante, Cristo vive, isto no primeiro ponto da ressurreição e primeiras testemunhas. No segundo ponto, nós vamos falar sobre a transformação, incredulidade, diversas aparições. E no terceiro ponto, nós vamos falar sobre grande comissão, a destra de Deus e os seus sinais. Tá? Então, é algo bem, eu vou dizer que simples, porque nós estamos acostumados a lidar com esta palavra todos os dias e acostumados a ouvir falar de Jesus e da sua ressurreição. Então, não tenho nada de diferente para passar para vocês, tá? Nada de diferente, porém apenas falar daquilo que a mim foi confiada nesta manhã e falar da ressurreição de Jesus, tá? É uma lição muito boa, tá? Uma lição extraordinária, e creio que nós vamos estar aqui desenvolvendo o que nós aprendemos no nosso dia a dia, tá? Nós vamos estar aprendendo isso. Então, vamos lá, para a gente não perder tempo e concluirmos a lição dentro do tempo. Amém? Primeiro, ressurreição. Na introdução de vocês aí, vocês vão ver que nos últimos capítulos, e isto eu já falei agora, Marcos vai descrever que Jesus é o servo sofredor e que Jesus rompe os grilhões da morte, restaura a comunidade de discípulos e assenta-se triunfante à destra do Pai. A narrativa demonstra que Jesus vive e reina para todo sempre, tendo toda a autoridade nos céus e na terra. Lição anterior, vocês observaram e compreenderam que Jesus passa pelo crivo da crucificação, o sofrimento. Marcos descreve sempre que Jesus é o servo, ele traz Jesus como servo, tá? Em toda esta lição, e ele vai mostrar que Jesus sofre por nós de maneira tal que acaba sendo crucificado, e depois de crucificado é sepultado. Mas nesta lição nós acabamos de ler no primeiro versículo em que nós lemos. Observe que o texto já traz algo totalmente diferente. O texto já vai nos falar sobre a ressurreição de Jesus, ou seja, o momento triunfante do servo, o amor transbordante do servo, o amor que transborda, tá? O amor que transborda vai ser falado no capítulo 16 e o versículo 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Amor transbordante. Aquelas mulheres tinham um amor tão intenso por Jesus, que no domingo pela manhã, muito cedo, elas saem, umas com aromas, para embalsamar o corpo de Jesus, visto que José de Arimateia já tinha feito isto, com outro discípulo. Antes de sepultar Jesus, eles pegaram o corpo de Jesus e
embalsamaram. E José de Arimateia, um dos governadores, ele, um homem que eu chamo de discípulo oculto, assim como Nicodemos e outros que foram discípulos ocultos de Jesus, eles não podiam se encontrar com Jesus durante o dia, mas quando eles podiam, eles à noite iam se encontrar com Jesus. Veja que coisa interessante. É por isso que eu tenho e chamo eles de discípulos ocultos, porque durante o dia eles não podiam aparecer diante de Jesus. A sociedade poderia marginalizá-lo ou difamá-lo pela posição que ele tinha, que eles tinham, mas o coração deles era tão ardente por Jesus, o amor era tão grande por Jesus, que eles procuravam sempre um tempo à noite para estar com Jesus, para ouvir Jesus. E, ou seja, os seus encontros eram sempre à noite, tá? Então, essas mulheres saem cedo da manhã e leva aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Veja o que diz o texto na sua revista. Nós estamos no primeiro tópico. Todos os discípulos abandonaram Jesus. Marcos 14, versículo de número 50, vai falar sobre isso. Lá no início do capítulo de Marcos, nós vamos ver também Jesus sendo traído também por alguns dos seus discípulos. Jesus também sendo negado por alguns dos seus discípulos. Jesus também não sendo aceito por alguns dos seus discípulos e por muitos que estavam ao seu redor, e principalmente os de dentro de casa. Até seus irmãos não criam em Jesus. Observe comigo que situação, que cena. Jesus, o Cristo, mas os seus irmãos eram incrédulos em acreditar que Jesus era de fato o Cristo. Tá? Todos estavam ali, os seus discípulos todos abandonaram Jesus, mas existiam mulheres e de fidelidade exemplar. Serviram-no durante todo o seu dinâmico ministério e também se dispuseram a acompanhar tanto a agonia da cruz quanto o silêncio do sepultamento. Marcos 15, versículo 40, 41 e o versículo 47 vai nos mostrar isso. Depois vocês dão uma olhadinha em casa, tá? Então, observe que na crucificação, Jesus está sendo crucificado, mas aos pés da cruz só estão as mulheres e um discípulo. Quem era o discípulo? Quem era o discípulo? Quem era o discípulo? João. João era o discípulo. Apenas João ficou aos pés da cruz. Os demais, a Bíblia não fala. Abandonaram Jesus. Tiveram medo de estar aos pés da cruz e ser visto pela sociedade, ou até mesmo pelo tribunal que julgou Jesus. Pedro negou Jesus e se escondeu, foi embora. Mas é aqui, nesse texto, e nesta última aula, que Jesus tem um encontro com Pedro. E eu acho isso muito lindo. Já já a gente entra nesse episódio, tá? Já já a gente entra nele. Como ato de devoção antes do funeral, os judeus ungiam os corpos com óleo misturado com mirra e aloés, sabendo que José de Arimateia e Nicodemos cuidaram às pressas do corpo de Jesus. João 19, 38 e 42. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram essências aromáticas e logo cedo, no domingo, foram ao sepulcro para perfumar o corpo do Senhor.
últimas a saírem do Calvário e primeiras a chegarem ao sepulcro. Olha, aqui é um destaque. Foram as últimas a saírem do Calvário e as primeiras a chegarem ao sepulcro, depois da morte de Jesus Cristo. As primeiras a chegarem ao sepulcro ao momento, ou quase, vamos dizer assim, conseguem ver Jesus sendo ressuscitado. Mas ainda tiveram o privilégio de, quando chegarem lá, o anjo já estava à sua espera. Olha que coisa linda. Quando aquelas mulheres chegam no sepulcro e veem a porta aberta do sepulcro, eu digo porta, mas não era uma porta, tá? Porta que eu digo, mas era uma pedra muito grande, como nós lemos, uma pedra muito grande, tá? Muito grande, que muitos homens, só muitos homens poderiam afastar aquela pedra, tá? E observe que em Marcos 16:6, o anjo vai lhe dizer: ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. O anjo conversa com aquelas mulheres e, na sua conversa, ele diz: vocês vieram ver a Jesus, o Nazareno? Vocês vieram para participar de uma cerimônia entre vocês com o corpo de Jesus, que foi crucificado? Ele não está mais aqui. Olha que coisa linda. Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas o anjo fez um convite a elas: venham, vede o lugar onde ele estava. Para impedir a entrada de ladrões ou animais, os jazigos eram fechados, ou seja, sepulturas com rochas circulares, logo, como se costume, seria necessário um grupo de homens para rolar a pedra, abrir o sepulcro. Recorda-se que os discípulos de Jesus estavam escondidos, por isso, ao longo da caminhada, aquelas piedosas mulheres indagavam-se: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Marcos é o único que resiste a esse diálogo. Mas, ao chegarem, surpreenderam-se: a pedra já estava removida. A pedra já estava removida. Era muito grande. Implica que a rolagem da rocha foi obra divina. Percepção confirmada e detalhada por Mateus, inclusive relatando o desmaio dos guardas que vigiavam o sepulcro de Jesus, focando em apenas um dos anjos. Marcos anuncia com extrema simplicidade e evento-chave do cristianismo: não está mais aqui. A morte não tem poder para vencer a vida. Deus o ressuscitou. Jesus, o Filho de Deus, Salvador e Senhor, ressuscitou. Aquelas mulheres chegaram ao sepulcro, não viram mais a Jesus. Houve um evento que só quem viram este evento, pelo menos o início deles, foram aqueles guardas. Foi algo sobrenatural. Acredito eu, tá? Não está aí na Bíblia não. Na minha pequenez, acredito que o anjo desceu, removeu a pedra. Foi algo extraordinário, porque um anjo descer na frente daqueles dois homens
eles só podiam de fato desmaiarem da grandeza, do esplendor daquele anjo descendo com poder para ressuscitar Jesus. Não sei se eles chegaram a ver Jesus saindo de dentro do sepulcro. Não sei se eles tiveram esse privilégio de ver Jesus saindo de dentro do sepulcro para fora e olhando para eles. Talvez eles desmaiaram muito cedo, até na descida do anjo. Imagina, irmão. Imagina nós, como seres humanos, vermos um anjo. Não vamos suportar o seu esplendor. Não vamos suportar. Eu fico meio de orelha em pé com uns camaradas que tem por aí que diz que está vendo o anjo à torta e à direita. Às vezes sobe e diz, tem anjo ali, 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 e sai dizendo que tem anjo por toda parte. E o interessante é que a Bíblia mostra para nós que quem vê um anjo não fica de pé. É a presença, é o poder, é a plenitude. Quem vê um anjo não vai ficar de pé. Ele não consegue o encarar, a não ser que ele venha em forma corpórea, humana. Mas se ele vier com o esplendor, com a glória, ninguém vai ficar de pé. Ninguém consegue. Aqueles dois guardas desmaiaram pelo esplendor, a saída de Jesus de dentro do túmulo. Aqueles homens ficaram atônitos. As mulheres chegam no sepulcro, olham e veem a pedra removida. E quando elas observam a pedra removida, o anjo diz a elas, não se atemorizeis. Olha que o anjo fala de imediato para elas. Não se atemorizeis, ou seja, não tenham medo. Não fiquem preocupadas. Vieram ver Jesus. Acredito que elas deram a resposta sim. Aquele que foi crucificado, sim. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou dentre os mortos. Olha que privilégio. Sabe o que eu acho interessante nisso? É que o anjo disse a elas, vão adiante e anunciem. Falem aos discípulos. Falem aos discípulos. Mas o que eu acho lindo é que uma daquelas mulheres se demorou na porta do sepulcro, se demorou a sair dali. Outras saíram caminhando, mas uma parou mais um pouco, quem sabe estarrecida, estagnada, com o que elas estavam vendo, com o que elas viram naquele momento, porque de fato o que Jesus havia dito havia se cumprido naquele momento. E aquelas mulheres foram as primeiras a saber que Jesus havia ressuscitado. Gente, nenhum evento como esse, eu sei que vocês agora, mas quando nós estamos lendo a palavra e observamos um evento como esse, a graça desce sobre nós, porque é algo extraordinário, é algo lindo. Aquele povo viveu uma perspectiva de que o seu mestre, a qual eles conviveram 3 anos e meio com ele, a qual eles viram ressuscitar mortos, a qual eles viram curar cegos, paralíticos, aqueles homens e aquelas mulheres estavam estupefatos de tanta coisa linda, de tanta glória que viram em Jesus, e elas queriam agora colocar aromas no corpo de Jesus, mas a mente delas ainda não estavam de fato crendo que aquele era o terceiro dia e que a promessa seria cumprida. Mas elas, quando chegaram no sepulcro, elas veem o extraordinário acontecido. Elas observaram. Agora imagina aquelas mulheres vendo um anjo falar com elas e dizer, ele não está mais aqui. Ou seja, o anjo estava dizendo, como ele prometeu, ele cumpriu. Como ele falou, foi cumprido, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou dentre os mortos.
vai aos discípulos, anuncia que Jesus ressuscitou, mas a Maria Madalena fica um pouco mais. Ela fica um pouco mais. Uma mulher a qual Jesus havia expulsado 7 demônios dela. Aquela mulher fica atônita com o que ela ouve, com o que ela vê. Sepulcro vazio. As vestes ou o manto que estava sobre Jesus estava sobre a pedra. Pedro vai dizer que o seu lenço estava dobrado. Aqui há um outro significado. E quando Pedro diz isso, que o lenço estava dobrado, e aquelas mulheres veem o sepulcro vazio, tudo organizado. Jesus não é desorganizado. Jesus levanta, dobra tudo, coloca no lugar. Jesus sai do sepulcro, e quando ele sai do sepulcro, a Bíblia diz que ele desce às partes mais baixas do inferno. Aleluia. Maria fica lá. A mulher que Jesus expulsou 7 demônios, ela quer ver algo mais. Ela quer ver algo mais. E é exatamente Maria que tem o primeiro encontro com Jesus. Não foi Maria, mãe de Jesus. Foi a Maria que Jesus expulsou 7 demônios. Não foi a mãe de Jesus, a qual ele apareceu primeiro, a qual ele teve o seu primeiro encontro. Não. Foi a Maria pecadora. Foi a Maria que vivia longe. Foi a Maria que vivia em trevas. Foi essa Maria que Jesus olhou para ela e disse: é você que eu quero me encontrar primeiro. E Jesus tem um diálogo com aquela mulher, tem uma conversa com aquela mulher. Jesus agora não é mais o mesmo. Jesus agora está num corpo glorioso. Imagina aquela mulher agora vendo Jesus num corpo glorioso. Não é mais aquele Jesus de carne e osso. Não é mais aquele Jesus, as aparências são as mesmas, mas existia algo sobrenatural sobre a vida de Jesus, sobre Jesus naquele momento. Era um Jesus transformado. Vamos lá. Afirmada a ressurreição de Cristo, o anjo convida as mulheres para entrarem no sepulcro vazio. Proclama a palavra de encorajamento e diz: ide aos seus discípulos. E eles diz: ide a Pedro. Fala para Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. O pecado entrou no mundo pela mulher, mas por ela vieram o Salvador. E a propagação primeira da ressurreição, estonteante sabedoria divina, no mais, tudo muito familiar. Jesus havia dito que após a ressurreição os encontraria na Galileia. Tudo está escrito. Mateus capítulo 14, versículo 28, Jesus está dizendo a eles: após a ressurreição, quando o Filho do Homem ressuscitar dentre os mortos, eu estarei com vocês, me esperem na Galileia. Jesus fala para eles, Gênesis 3, 1, Lucas 1, 30 e 31, e a propagação primeira da ressurreição. Esta propagação, isto tudo, irmãos, era familiar aos que estavam com Jesus, aos discípulos de Jesus. Tudo isso já era notório a eles. Tudo isso já estava avisado aos discípulos que ia acontecer. A referência específica a Pedro é de uma riqueza espiritual comovente, mesmo sua chocante decepção.
não impediu que o primeiro movimento de Jesus ressurreto fosse um explícito e restaurador ato de perdão. Ou seja, quando ele diz a Pedro que ele vai a Galileia e espere ele na Galileia, Jesus estava mandando um recado a Pedro. Aqui, o que o anjo passa para aquelas mulheres entregarem a Pedro é tão somente algo que Jesus e Pedro sabia. Jesus não expõe Pedro. Jesus não expôs a Pedro. Mas Jesus queria conversar com Pedro, era tratar com Pedro. O tratamento era direto com Pedro. Então ele diz: vai e diz a Pedro que me espere na Galileia. Eu vou adiante de vós. Ele vai adiante de vós. E eles estão ali esperando agora. As mulheres saem para levarem a notícia tão esperada. Mesmo assim, com tudo isso, Jesus com o corpo ressurreto, glorificado, Jesus não, em hipótese alguma, com o seu poder, com a sua grandeza, que já estava sobre ele, e sempre esteve sobre ele, apesar de nós sempre falarmos que quando estava na terra, antes da ressurreição, era 100% homem, 100% Deus, mas Jesus estava ali. Jesus agora estava ressurreto, agora glorificado, e agora com todo o seu esplendor e grandeza. Mesmo assim, Jesus quer impelir a Pedro um perdão. Jesus quer conversar com Pedro e dizer a Pedro: está perdoado, Pedro. O que você fez está perdoado. Pedro nega Jesus 3 vezes antes do cantar do galo. E o cantar do galo aqui não é o galo, filho da galinha, tá? Esquece isso, tem um outro significado. Não vou falar para vocês agora, tá certo? Mas não é o animal em si. Então, Pedro nega Jesus. E quando Pedro nega Jesus, agora Pedro se esconde. Mas Jesus quer restabelecer a comunhão com Pedro. Pedro está afastado, Pedro está escondido. E Jesus agora quer conversar com Pedro, ter um diálogo com Pedro. É por isso que ele pede para que as mulheres vá aos discípulos e, em específico, a Pedro. Diz a Pedro que eu vou adiante de vós. Eu vou conversar com ele, eu vou ter uma conversa com Pedro. E na primeira aparição, Jesus não conversa com Pedro. Na primeira aparição, Jesus conversa com todos. Aparece para aqueles que estão, de fato, escondidos. Mas não tem uma conversa direta com Pedro. Jesus não queria expor Pedro. Jesus queria conversar com Pedro. Jesus queria tratar Pedro. Muitas das vezes, tratamento não é exposição. Tem muita gente que confunde. Ele diz: para tratá-lo, para poder tratá-lo, eu tenho que expor. Eu tenho que expor o pecado dele, eu tenho que mostrar que ele errou, eu tenho que indagar a ele, passar em rosto a ele que ele errou. Jesus não passa em rosto a Pedro. Jesus não conversa com Pedro dizendo a ele: Pedro, eu vi, você me negou, eu vi que você fez isso, Pedro, aconteceu isso. Não, Jesus olha para Pedro e diz: tu me amas? 3 vezes, assim como Pedro negou 3 vezes a Jesus, 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? 3 vezes, só bastou isso. E a resposta de Pedro era: sim, tu sabes que eu te amo. Tu sabes. O Senhor sabe que eu te amo. Vamos além. Aparição de Jesus, ou aparições de Jesus. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo,
No primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Isso eu já comentei com vocês. Depois de algum tempo de reflexão, Maria Madalena é a única que consegue romper esses duros limitadores e correr para contar a Pedro, a João, o que havia descoberto. João capítulo 20, versículo 2 e versículo 10. Demorando-se um pouco no túmulo depois que eles partiram, nesse instante o próprio Senhor Jesus aparece a Maria, propiciando-lhe um encontro memorável. Maria Madalena é a primeira a encontrar-se com Jesus da ressurreição. Sim, justamente ela, de quem o servo outrora havia impelido ou expulsado 7 demônios. Eis o milagre da transformação, aquela que um dia aninhou dentro de si diversos seres malignos, agora portara as boas novas da salvação de Jesus Cristo. O Evangelho não é uma ideia, nem filosofia, mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais tarde, as demais mulheres também teriam seu próprio encontro pessoal e restaurador com Jesus, o ressurreto. Segundo ponto, incredulidade. A postura ousada de Maria Madalena contrasta com a reação insistentemente cética dos discípulos. Desprezaram o testemunho de Maria Madalena e das demais mulheres. Também não creram no testemunho da dupla que encontrou com o Senhor no caminho de Emaús. Irmãos, uns homens que andaram com Jesus, repito, eu disse isso na primeira aula da nossa lição. Uns homens que encontraram Jesus, que andavam com Jesus, que viviam com Jesus, que dormiam com Jesus, comiam com Jesus, viram Jesus curar, viram Jesus ressuscitar, viram N e N sinais e prodígios. João diz, não dá para contar todos os sinais e prodígios que ele fez, não caberiam os livros. Estes homens, eles chegam diante dessas mulheres, Maria Madalena, Maria Salomé, ou Salomé, e as outras Marias, e mais 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, um por nome de Cleopas. Alguns historiadores dizem que talvez fossem um casal, por isso que o nome da mulher não é citada. E eles não creram naquelas mulheres. Até entendo, de certa forma, porque a cultura judaica da época, a mulher não tinha voz altiva. A mulher era desprezada. Se ela contasse uma verdade, para eles não tinha importância. Se contasse uma mentira, para eles não tinha importância. Só que elas vão contar de Jesus, de quem eles andavam. Só que elas vão contar de Jesus, de quem eles viram curar. Elas vão contar de Jesus, de quem ele curou a própria sogra de um deles. Elas vão falar de Jesus, de quem eles viram sinais e prodígios, de quem eles ouviram que Jesus ressuscitaria no 3º dia, mas mesmo assim eles não creram. Aí a Bíblia diz, vai em Lucas, capítulo de número 24, a Bíblia vai citar que iam 2 discípulos no caminho de Emaús. Vai citar
e eles estão caminhando. E quando eles estão caminhando, a Bíblia diz que eles estão conversando exatamente sobre o acontecimento, sobre o episódio que aconteceu. Jesus aparece neste cenário e começa a conversar com eles. E Jesus diz: por que vocês estão indagando? O que é que vocês estão falando? E eles disseram: tu não sabes? És tu algum estrangeiro? E tu não está sabendo da história que aconteceu? Jesus, o Nazareno, padeceu, morreu, e ao terceiro dia ele disse que ressuscitaria de entre os mortos, e hoje é o terceiro dia e nada aconteceu. E Jesus chama eles de nécios. Mas mesmo assim Jesus continua a caminhada. E nessa caminhada Jesus vai dar uma aula para eles. Jesus vai falar de Moisés. Jesus vai falar de todo o episódio da Bíblia, trazendo para eles todo este compêndio. E isto era de dia. Mas quando eles chegam na encruzilhada de Emaús, na entrada de Emaús, quando eles chegam lá, já é a tardinha, já à noite. E eles dizem: olha, já se faz tarde, não é bom que o Senhor vá por outro caminho, vem para casa, vamos comer lá em casa, fica com a gente. Era assim que a igreja primitiva fazia. Quando encontrava alguém, eles davam comida, davam dormida. Hoje a coisa está tão diferente que quando a gente encontra alguém que é um pouco estranho, ou que a gente não conhece, a gente nem a porta abre. Não é assim? A gente nem a porta abre. Às vezes, se tiver cadeado, a gente ainda olha se o cadeado está fechado, né? Aí a gente coloca só a mãozinha do lado de fora: toma aqui, meu amigo, toma, nem olha para a pessoa. Há 1 quilinho de alimento, se não tiver, ainda dá 1 quilo de sal. Nem 1 quilo de açúcar, que é doce, dá. Para ele fazer uma garapinha, arrumar uma água e fazer, ainda dá 1 quilo de sal. É o que eu tenho, vice? Aí, entrega. Mas eles disseram: vem para casa, fica com a gente. Jesus disse: tudo bem. Jesus vai para a casa deles. Jesus entra na casa deles. Olha que coisa extraordinária. Jesus glorificado, Jesus pleno. Jesus chega para eles, assenta-se à mesa, e quando eles servem a Jesus, eles entregam o pão a Jesus. Isso era costume de um visitante agradecer. Por isso que sempre quando tem alguém em nossa casa, a gente sempre quer que o visitante agradeça. Isso é cultural, isso é na cultura judaica. Sempre. E a gente faz isso com o maior prazer, com que o nosso visitante agradeça pelo pão, pelo alimento. E eles disseram: agradece. E Jesus parte o pão e diz: Pai, graças te dou. Ô irmão, quando Jesus parte o pão, Jesus apresenta o pão aos céus. As escamas dos seus olhos caem, e eles entendem que era Jesus que estava com eles. Olha que coisa linda. É algo extraordinário. Nós vemos Jesus frente a frente. Parece que aqueles 2 discípulos tiveram um encontro antecipado. Eu trato como se eles tivessem um encontro antecipado com Jesus naquele momento das bodas do Cordeiro. Parece que eles tiveram um encontro antecipado com Jesus. Jesus está ali partindo o pão e dando graças.
E quando Jesus dá graça, as escamas caem dos seus olhos e eles entendem quem é Jesus. E naquele momento, Jesus desaparece. E agora estão os dois conversando à mesa e dizendo: não ardia em nós o nosso coração quando ele falava. Era como se um estivesse dizendo para o outro: meu coração estava ardendo, ele estava falando e eu sentindo algo assim sobrenatural. O meu coração ardia quando ele falava sobre as Escrituras, quando ele estava dialogando conosco, todo aquele caminho, meu coração estava saltitante de alegria, de tanto ouvir ele falar, que nós fizemos até o convite a ele para ele vir para casa, e nós não vimos que era Jesus. Mas o caminho que era perigoso, o caminho que era ruim de se andar à noite, foi o caminho que eles voltaram para anunciar para os discípulos. Eles não tiveram medo do perigo, eles não tiveram medo dos salteadores, eles naquele mesmo instante, eles deixaram tudo e disseram: voltaremos para anunciar aos nossos irmãos que ele ressuscitou. Observe que eles disseram a Jesus: é perigoso, não é bom que o Senhor saia aí pela noite, está correndo muito risco. Mas eles não viram este risco, eles não viram isso. Eles voltaram na mesma hora e foram anunciar que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Coisa linda. Mas vamos lá, vamos mais adiante. Com tudo isso, aqueles homens não acreditaram. Com tudo isso, aqueles homens estavam em Jerusalém, e quando eles chegaram e anunciaram: nós vimos o Mestre. Nós vimos o Mestre, ele sentou-se conosco à mesa, e partindo o pão ele desapareceu. Nós vimos que era ele, mas ele não ficou conosco. Mas nós viemos avisar a vocês que ele ressuscitou dentre os mortos. E o que eles fizeram? Nada, não creram. Ô irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: tem tanta gente sentado em nosso meio, que está ouvindo Jesus falar, que está ouvindo Jesus todos os dias, que ouve a sua palavra todos os dias, estão todos os dias ou todos os cultos ouvindo sobre Jesus, mas não creem em Jesus. Tem tanta gente em nosso meio, eu agora vou pegar mais pesado. Tem tanta gente em nosso meio que ouve falar que Jesus voltará outra vez para buscar a igreja, mas tem tanta gente em nosso meio que ainda não crê, não acreditam, e está em nosso meio, está em nosso meio. Não é diferente dessa época aqui, não é diferente, porque você já viu Jesus curar? Você já viu Jesus curar? Sim ou não? Já ou não? Já. Aqui é um testemunha, aqui é outro testemunha. A minha esposa é outra testemunha. Um dia estava enferma. Nós éramos novos de casados e deixei tudo em casa, fui para a igreja, mas fui com o coração partido. Eu disse: Jesus, eu vou para a igreja, vou deixar minha esposa em casa, enferma, Jesus. Alguns dias já que ela estava enferma em casa. Eu disse: mas eu vou para a tua casa, mas eu quero uma resposta tua. E fui. O culto foi lindo, foi maravilhoso, mas eu vim com aquele coração meio que entristecido e ao mesmo tempo fortalecido. E quando eu cheguei na porta de casa, ela estava no sofá, e eu disse:
Está sentindo dores ainda? Ela disse: estou. Eu coloquei a Bíblia no sofá, fui até onde ela estava e coloquei a mão sobre ela e orei. E eu disse: Jesus, eu não admito isso. Eu sou teu filho, eu sou teu servo. Ela também é tua serva. Cura agora no teu nome. Eu não sou de fazer oração, vou usar um termo aqui, mas não se escandalize, tá? Apesar que o nome que eu vou citar é isso mesmo. Não sou de fazer oração escandalosa, tá? Eu sempre fui assim. Nunca fiz aquela oração para curar alguém. Ah, Jesus! Não, eu entendo que é no nome de Jesus. É só isso. E se Ele quiser curar, Ele cura. Então, eu só disse: Jesus, cura em teu nome, agora. Quando eu olhei para ela, ela já estava adormecida no sofá. E daquele momento até hoje, graças a Deus, até hoje, existem muitos em nosso meio. Me dá o horário aí, por favor. Muitos em nosso meio. 10h16? Ainda tem 1 hora, né? Muitos em nosso meio não acreditam. Muitos não acreditam, tá? E vão continuar assim. Muitos vão continuar dessa mesma forma, dessa mesma maneira. Mas o que eu posso dizer a vocês, Ele ressuscitou e está entre nós. Ele ressuscitou e está entre nós. Terceiro ponto do segundo tópico: diversas aparições. Depois disso, manifestou-se em outra forma, ou de outra forma, a 2 deles que estavam no caminho de Emaús. Já falei sobre isso. Após ressurreto, aconteceram registros ou registrados na Bíblia pelo menos 11 eventos de aparição de Jesus antes a ascensão aos céus. A primeira, Maria Madalena, onde nós já falamos. O segundo, ao grupo de mulheres, também que nós já falamos. O terceiro, a Pedro, aos discípulos no caminho de Emaús, aos discípulos em Jerusalém, a Tomé e aos outros que estavam com ele, aos 7 junto ao lago, que Jesus também apareceu com eles, aos discípulos no monte, onde Jesus aparecera àqueles homens naquele momento, e a 500 seguidores, e aos discípulos quando da ascensão, ou seja, na subida para os céus. As aparições de Cristo foram centrais para a pregação da igreja primitiva e para o seu ensino. Jesus promoveu essas aparições durante um período de 40 dias, ainda na terra. Mas antes disso, Jesus faz algo em Marcos 16, capítulo 15. Antes de Jesus ser assunto ao céu, Jesus cria uma grande comissão. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma vez cumprido o seu ministério terreno, e não havia mais razões para Jesus permanecer fora de casa, antes, porém, o Senhor restaura a comunidade de discípulos, bem como sua chamada missionária. Marcos capítulo 6, de versículo 7 ao versículo 13, constituindo-os, enfim, com os seus genuínos embaixadores nesta terra. Com efeito, a palavra deve ser pregada a todas as criaturas e em todo o mundo. Discípulos de todas as nações deverão ser formados e batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
É certo que a palavra de Deus é espada de dois gumes, gera vida, mas também sentencia com a morte. Entretanto, como afirma, que tem um nome em inglês que eu não sei pronunciar ele não, viu? Se tiver na lição de vocês aí, nós vamos deve ser David, né? Para a igreja optar pelo silêncio é um perigo maior que a perseguição e a morte. O evangelho só será boas novas se for compartilhado. Romanos 10, capítulo 14, versículo 17. Logo, não podemos ser tímidos ou negligentes na tarefa de, com amor e sabedoria, pregar o evangelho a todos, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Antes, pelo contrário, devemos estar sempre preparados para sermos boca de Deus, com a firme convicção de que Jesus está conosco e garantirá a eficácia de sua palavra por meio de sinais que acompanharão os que creem. Observe aqui esse texto e a gente já entra para o nosso término. Há uma necessidade de nós cristãos, que ouvimos e aprendemos sobre Jesus Cristo de Nazaré. Há uma necessidade de nós replicarmos isto. Há uma necessidade de nós propagarmos isto. Nos últimos anos nós estamos vendo, eu não vou falar da nossa igreja, só da nossa igreja, mas nós estamos vendo na igreja brasileira a escassez do evangelho, da pregação do evangelho, a escassez do anúncio do evangelho. Apesar que as redes sociais estão aí, mas muitos de nós não usamos as redes sociais para pregar o evangelho, mas sim para discutirmos políticas, para discutirmos outras coisas, mas não para pregar o evangelho. Discutirmos futebol, discutimos outras histórias dentro da rede social, mas dificilmente a gente coloca um texto do evangelho, dificilmente a gente coloca uma parte de uma pregação, dificilmente a gente coloca um louvor nos nossos status, uma pregação no nosso feed, dificilmente a gente está colocando algo sobre o evangelho, sobre Jesus Cristo. Mas quando nós ouvimos alguém falar sobre política, a gente também quer dar nossa opinião, a gente entra debatendo, e principalmente se um for esquerda ou se for direita. Mas lembre-se, Jesus nem foi esquerda nem foi direita, Jesus é o centro. Jesus é o centro de todas as coisas. Então não confunda isso, pelo amor de Deus. Se as redes sociais estão sobre nós e estão em nós, e está caminhando todos os dias conosco, porque muitas das vezes quando eu saio de casa sem o celular, parece que eu saí vazio. Quando eu bato o bolso, a mão no bolso, eu digo, meu Deus, esqueci o celular. Parece que eu esqueci um negócio assim, tão acostumado que nós estamos com o celular. De tão viciados que nós estamos com o celular. Parece que o mundo desabou naquele momento, porque esquecemos o celular em casa. E não é preocupação que a mulher vai ver, não, que ela tem minha senha. Tá? É porque a gente fica na mente que se alguém ligar, se alguém mandar uma mensagem, se alguém, é sempre assim. E parece que aquele momento que estamos sem ele, o raciocínio parece que muda. Você já fez um experimento de ficar um dia sem o celular, desligar, deixar ele lá,
observe que as suas primeiras 2, 3 horas, você vai ficar totalmente incomodado. Totalmente incomodado. Se o seu objetivo é sair um pouco das redes sociais e se aproximar um pouco mais da palavra, ler a palavra, buscar a palavra, observe que essas 2, 3 primeiras horas, até você se habituar, se acostumar, que você desligou o seu cérebro, se desligou do celular, você vai ter um problemão, uma confusão na mente. Mas depois isso passa, porque o seu foco é outro. O seu foco é a palavra, o seu foco é o jejum, o seu foco é Jesus. O seu foco naquele dia é você estar completamente para Jesus. Quando eu uso esse camarada, e quando eu uso, não, todo dia eu uso, não tem jeito. Mas tem dia que até para tocar eu desligo. E nem vibra. Digo, hoje eu não quero nem ouvir, nem o toque desse camarada. Porque tem gente que até vai a mensagem, tem que ouvir a mensagem. Você já percebeu? Tem gente que deixa em casa, que é pra, ou quando faz, aí já corre lá para saber o que foi que alguém mandou. O que foi que aconteceu. Eu tiro tudo dele, para ficar só no silencioso. Às vezes alguém diz, eu mandei mensagem para o senhor, o irmão Carlos mandou mensagem para mim hoje, eu não vi a mensagem dele. Eu nem abri. Vim chegando aqui, a menina que a gente trabalha junto, aqui na limpeza, ela disse, o senhor leu minha mensagem? Eu disse, não vi, não abri. Não abri ainda o celular. Precisamos entender que se Cristo é o foco das nossas vidas, se Jesus é o foco, há determinadas coisas na nossa vida que nós precisamos parar um pouco, colocar de lado e deixar que Ele seja o centro da nossa vida. Deixar que Ele seja o centro. E se formos usarmos, e se usarmos este camarada, se usarmos bem, nós estaremos evangelizando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu só lhe lembrar algo. Isso aqui não vai, em hipótese alguma, transferir ou não vai mudar a melhor coisa que nós temos e que foi Ele que nos deu, que é propagar o Evangelho através da nossa boca. É o Evangelho porta a porta. É a evangelização. Isso daqui não vai tirar. E nem pode. Pastor, eu evangelizo, eu mando o versículo todo dia. Eu mando todo dia. Mas talvez a sua rede só tenha membros, só tenha crente. Mas tem muita gente precisando ouvir a propagação do Evangelho por nós. E o que eu quero lhe dizer é, nesses últimos anos, a Igreja de Cristo tem se negligenciado na evangelização porta a porta, na evangelização, como nós chamávamos, boca a boca, no falar, ouvir, ver face a face as pessoas se chorarem, se derramarem quando a gente leva a palavra e dizer a eles, Jesus é o caminho, é a salvação, é a vida eterna, Jesus é quem pode salvar a sua vida, as pessoas entrarem em lágrimas e chorarem, porque alguns cristãos anunciam o Evangelho porta a porta. Isso aqui não pode tirar da gente a evangelização pessoal, a evangelização porta a porta, a evangelização de pequenos grupos. Gente, pequenos grupos não é para membros
só para membros. Quando a igreja, quando o nosso pastor diz, estamos com pequenos grupos, vamos anunciar e vamos fazer pequenos grupos, não é só para membros, uma rodinha de membros para bater papo e conversar sobre a Bíblia, só entre nós, é convidar a vizinhança a chegar junto, é isto o que nós queremos. É isto que é o evangelho pregado, o evangelho levado às pessoas, às criaturas, é isto. Encerro aqui a destra de Deus. As aparições e desaparições de Jesus depois da ressurreição foram instantâneas. A ascensão, porém, foi gradual. Sua partida da terra deu-se com uma lenta e emocionante subida. Assim, como sua entrada ao mundo foi uma descida, igualmente com sua entrada no mundo foi sobrenatural, assim também foi a sua partida. A ascensão de Jesus marcou a conclusão de seu ministério na terra e o começo de seu ministério no céu. Agora, como sumo sacerdote e advogado de seu povo, importante lembrar que para os judeus não havia novidade de um grande herói ascender visivelmente aos céus, como ocorrera com Elias, mas Jesus não só subiu, como também foi recebido nas alturas. A ascensão, assentou-se à destra de Deus, ou seja, lugar de suprema honra e autoridade. Tanto no céu quanto na terra, jamais houve alguém cujo nome fosse digno de tamanha exaltação. Todas as coisas do universo estão debaixo dos seus pés, do Cristo, o exaltado. Diante de tão imensa glória, poder e autoridade, não nos espanta saber que, com a obediência dos discípulos em pregar o Evangelho por toda parte, o Senhor tenha cooperado fielmente com eles, confirmando a palavra por meio de sinais. Até hoje, quanto a igreja proclama a mensagem de Deus, o próprio Deus se encarrega de confirmar essa mensagem com a manifestação do seu poder. Então, deixa eu te falar, não tenha medo de proclamar o Evangelho, não tenha medo de pregar o Evangelho, não tenha medo de falar de Jesus, não tenha medo de expressar Jesus, não tenha medo de parecer com Jesus, não tenha medo de falar das boas novas, não tenha medo de pregar o Evangelho, a tempo ou fora de tempo, o Evangelho precisa ser pregado. Foi isso que ele deixou para nós, para os seus discípulos, e a sua palavra confirma. Quando nós pregamos o Evangelho, a palavra é confirmada, porque não é nossa, é dele, a palavra é dele. Então, quando você prega o Evangelho, você está pregando a palavra do Senhor e ela é confirmada nas vidas. Pessoas são salvas, pessoas são retiradas do inferno, pessoas são retiradas das garras de Satanás, pessoas são libertas, pessoas são livres de correntes satânicas, pessoas têm a sua vida transformada pela salvação do Evangelho. Então, pregue o Evangelho dia e noite, noite e dia. É necessário pregar o Evangelho em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.